Olá pessoal, meu nome é Rafael Zarte, sou sócio-diretor de criação na CRZ e é um prazer muito grande estar compartilhando com vocês esse vídeo. Agradecer ao Sinduscom, pessoal do CTS, pelo convite. E nesse vídeo vou abordar de maneira bem sucinta o papel do design estratégico no lançamento imobiliário. Começar falando um pouco da CRZ, apresentando, nós, mais do que prestadores de serviços ocasionais, a CRZ busca ser reconhecida como um parceiro estratégico dos seus clientes. Então a gente trabalha desde 2005, trabalhando com clientes de diversos segmentos e atendemos imobiliárias, construtoras, incorporadoras, loteadoras. Nos últimos 5 anos acompanhamos e participamos de diversos lançamentos imobiliários. E somos formados por profissionais que trabalham diretamente em diferentes níveis do design, da comunicação e do marketing. O que a gente faz? A gente faz gestão de marcas. Rapidamente, toda marca é uma promessa, porque as pessoas se relacionam com as marcas em busca de algum tipo de satisfação. E sempre tem que levar em consideração que a marca está na cabeça de cada cliente. E cada um deles tem a sua percepção em relação a ela. A gestão de marcas, ou branding, ajuda a definir esses conceitos e esses significados. Então, é difícil usar a palavra criação, mas a gente usa estratégias e trabalha para conseguir definir e ajudar esses conceitos. E como que a gente trabalha? Geralmente com relacionamento de longo prazo, visando trabalhar com o cliente a valorização ou a mentalidade de que a sua marca é um ativo de valor estratégico e principalmente financeiro. Fica a dúvida, vale a pena investir? O marketing é um campo muito amplo e o branding traz conceitos que são muitas vezes subjetivos e que, como eu falei, visam um longo prazo. Então, para que tanto esforço e energia para divulgar algo que é efêmero como um produto imobiliário? Ou seja, em questão de um período aí de 1 ano, entre as concepções iniciais e até o lançamento, fazer todo o investimento, todo um trabalho de marca para alguma coisa que vai ir ao mercado e rapidamente, se obtiver um sucesso, já vai acabar saindo. Como que a gente responde essa pergunta? Vale a pena ou não investir? Fazendo a reflexão que o mundo ele muda a todo instante, e num ritmo cada vez mais frenético. E a gente nunca teve em mãos tantas opções de escolha e nunca estivemos tão conectados. Então eu trago aqui 2 imagens que são muito ilustrativas, que é a quantidade de marcas e opções para a gente comprar água mineral no supermercado. Ou seja, alguma coisa que há poucos anos saía da torneira, hoje se transformou numa marca de valor. E essa hiperconectividade, onde a gente está a qualquer instante, em todo lugar, podendo estar recebendo um volume inédito de informações. Aqui vale uma pausa para a gente falar que o Sinduscom tem um trabalho muito interessante e muitos dados que estão sempre disponíveis para o associado. Então, a gente falando no mercado imobiliário, o número de lançamentos que existem, a cada ano todos os produtos são lançados, vale a pena entrar na página ali, ser associado e conferir. Tem muita coisa legal das diferentes secretarias. Então, a resposta que a gente dá é sim, vamos diferenciar. Usar o marketing, o branding e o design de maneira estratégica tem muito a contribuir no lançamento imobiliário, pois ajudam a transformar cimento e ferro, que são as commodities, em um produto de desejo. E onde entra o design? Imaginando aqui alguns times que são envolvidos no projeto de desenvolvimento, a gente pode elencar as partes burocráticas, de documentação, os times de arquitetura, engenharia, marketing, time de vendas e pós-venda. Dependendo do tamanho da empresa, existem departamentos específicos e diversos profissionais para cada um. Mas a gente sabe que na maioria a realidade é que muitas vezes é o próprio empreendedor que acaba assumindo muita
muita essa responsabilidade, né, fazendo cada uma das pontas. Sejam esses times internos da empresa ou profissionais contratados, né, para determinado produto, normalmente o fluxo da informação ela acaba indo de nível após nível, descendo de uma maneira linear, né, ou seja, conforme uma parte um processo vai sendo concluído, né, o próximo pega informação. Essas trocas elas acabam sendo muito lineares. Então, ou seja, se tem alguma dúvida, né, pergunta para determinado time. E onde que entram as agências, os designers, o pessoal do marketing digital, né, que a gente pode chamar aqui de fornecedores criativos, normalmente vinculados com o departamento de marketing. Durante o processo do desenvolvimento do produto imobiliário para lançar no mercado, acaba que o design fica fora desse processo. A gente tem muitos casos onde já recebe informação pronta, um briefing pronto, onde tem que resolver aqui, criar o logo do empreendimento, ou buscar o site, ou criar o site, fazer uma landing page. Ou seja, são profissionais que são contratados em determinado período, né, para resolver determinada missão e não participam em todo o processo. O que a gente propõe, e é um pouco da nossa metodologia, é trazer o profissional criativo, o time de design, para dentro desse grupo. Com isso, a gente, ao colocar o design no centro das equipes envolvidas em lançamento, é possível aproveitar, né, esse time que a empresa vai ter à disposição de uma maneira estratégica, ficando à disposição para colaborar ativamente. Ou seja, em vez de eu simplesmente contratar determinado profissional para resolver determinada tarefa do lançamento, eu trago o time durante as etapas. Então, com isso, eu consigo ter muito mais trocas de informação, muito mais desenvolvimento criativo. Quais são essas vantagens, né, de tratar o design de maneira estratégica e pensar além da forma, além do logo bonito ou do site com a fonte legal? Quais são as vantagens dessa abordagem de tratar o design de maneira estratégica além da forma? É poder ajudar a resolver problemas, encontrar soluções e manter uma direção, evitar de andar em círculos. E para atingir os objetivos do lançamento, da campanha de lançamento, a gente sugere trabalhar com 3 premissas básicas no nosso trabalho. Sempre orientado pela marca, gerar um ambiente co-criativo e ter uma abordagem sequencial. Por que orientado pela marca? Como eu falei, o branding como processo, ele pode ser utilizado para desenvolver e gerir a comunicação no empreendimento. Com isso, a gente tem a certeza de que vai contar uma história coesa para o cliente final, que gere valor, se diferencie da concorrência e traga uniformidade nos pontos de contato. É aquilo que acontece, ou seja, quando o time passa a colaborar no centro, tem acesso a todas as informações, é mais fácil conseguir que a história seja coesa ao longo de toda a comunicação, porque são muitos pontos de contato, são muitos materiais que devem ser criados, então a chance de ficar diferente ou cada material dizer uma coisa é muito grande. A gente busca uma comunicação que tenha o poder de realçar aquilo que se busca representar, mas sempre sem perder o contato com a realidade, ou criar falsas promessas, ou algo que não irá se concretizar. O que eu quero dizer com isso é que a gente sabe que o produto imobiliário ele depende de muitos fatores, né? O principal deles é a localização, mas envolve todo o projeto, plantas, arquitetura, áreas de lazer. Ou seja, por mais que a gente aplique esses conceitos de comunicação e branding, a gente não pode criar falsas promessas e nem contar uma história que vá frustrar o cliente na hora de buscar informação. E trazendo essa abordagem de orientação pela marca, isso fica mais fácil de conseguir prever. O ambiente co-criativo, onde todos os envolvidos no desenvolvimento do lançamento colaboram com a equipe de criação. Então, os arquitetos, engenheiros, o marketing, a vendas, etc., todo mundo
traz as informações, orientações e as características do produto. Essas dinâmicas são muito interessantes porque elas apontam diversos caminhos, dão insights criativos e aumentam as possibilidades de um trabalho legal. Abordagem sequencial, a gente tenta trazer uma linha do tempo onde o objetivo final é a venda e o sucesso, né? Sempre tem que ser, por mais que é bonito, a cor, todos esses elementos, a gente sabe que a nossa missão é ter o sucesso comercial. Então o design permite entender esse lançamento segundo um roteiro, com as etapas pré-determinadas e os avanços todos validados. Um pouco do processo criativo que a gente usa, a gente se baseia no processo de iterações, né? Como é que a gente faz? Porque uma boa analogia é todo lançamento imobiliário é um avião que decola. Tá? Como é que a gente faz esse Boeing decolar? Se a gente desenhando esse gráfico de tempo versus o volume das entregas que uma agência e as equipes de criação têm, né, se assemelha muito ao movimento de decolar de um avião. Então, conforme o tempo avança, conforme o projeto vai se definindo e vai chegando a hora do lançamento, né, maior é o volume de trabalho que a gente vai ter para fazer, ou os profissionais todos vão ter para fazer. Começa com a investigação e o briefing, né, começa a definir as personas, todo o storytelling, naming, identidade, né, depois passa para um enxoval, aí se define as mídias on e off, se pensa as redes sociais, o marketing de experiência. Sempre lembrando que em todo o cronograma deve prever as entregas de terceiros, ou seja, muitas vezes acaba que determinados fornecedores têm determinados tempos de entregas diferentes que podem lá na frente comprometer o prazo, né? Ou seja, está com um evento marcado, tudo certo, e atrasou o material gráfico, vai chegar em cima da hora, vai ficar para depois. E após o período de lançamento, né, a gente recomenda um período de acompanhamento e manutenção. Porque depois que o avião decola, é mais fácil, né, se investe menos para manter ele no ar do que fazer ele decolar, pousar e depois ter toda a energia de novo para subir. Em relação aos prazos, né, essa é uma pergunta que a gente responde com frequência. Prazo, ele varia muito, principalmente de acordo com o tamanho do empreendimento, do orçamento disponível, das etapas que vão ter até o lançamento, né, e se existe alguma janela de oportunidade que a gente precise correr na frente. O padrão, a gente sugere de 4 a 6 meses até o empreendimento ser lançado e o mínimo de 3 meses após o lançamento. Ainda sobre os prazos, fica uma dica aqui importante. Essa abordagem do design, tendo o design estratégico com as equipes, processo iterativo com design estratégico, quanto mais cedo esses times de criação entrarem no processo, maior será a compreensão e maiores as possibilidades de explorar diferentes conceitos criativos. É aquilo que a gente diz. Quanto mais cedo as equipes puderem estar junto nas reuniões de desenvolvimento, mais cedo todo o processo começa e todos os insights se formam. É melhor do que deixar para o último momento contratar alguém para o site, alguém para fazer a marca, né, sabendo que essa pessoa vai ter um monte de coisa para resolver e possivelmente vai perder de criar algumas coisas originais, né, ou fazer as determinadas testagens. A metodologia básica aqui que a gente usa é exploração, criação, reflexão e implementação. Por isso é muito importante essas reuniões de equipe, porque conforme a gente avança no processo, dá tempo de voltar a pensar, né, e sempre colaborando, sempre apresentando durante o processo. Essa metodologia do duplo diamante, da British Design Council, consiste que são basicamente 4 etapas: descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. Então, a partir quando os times estão todos juntos, ou seja, existe essa determinação de prazos, a gente consegue ir apresentando conforme vai se evoluindo. Ou seja,
Eu não contrato alguém, dou uma missão e espero 10 dias para ele me trazer uma resposta mágica lá que pode ser que não atenda, né? E aí como a gente faz? Então, com essa metodologia de definição, de descoberta, definição, desenvolvimento e entrega, fica mais fácil para o empreendedor que contratou o serviço também poder acompanhar, né, todo o processo de desenvolvimento. Fazendo acontecer. Rapidamente aqui um escopo básico, que seria para um lançamento, não é uma recomendação, nem uma lista de compras, mas o que um lançamento imobiliário hoje em dia não consegue fazer, não ter no momento do lançamento. Então, assim como o prazo, a quantidade de entregas de um lançamento imobiliário varia de acordo com o tamanho do projeto. Mas todo ele vai ter uma marca, uma identidade, vai precisar de um enxoval físico e virtual e com certeza vai dispor de mídia on e off. O primeiro passo sempre é a investigação e o briefing. Então a gente recomenda no mínimo de 1 a 2 reuniões entre os grupos, né? De novo trazendo a questão da abordagem co-criativa. Porque entre os times, essas abordagens elas são fundamentais para entender esses aspectos técnicos, elencar os diferenciais, identificar os pontos fortes e fracos, né? E assim trazer pistas e informações que irão gerar ideia. A gente gosta muito de trabalhar em sintonia com os arquitetos, porque eu acho que o arquiteto ele é o primeiro vendedor do produto, né? E ele se assemelha muito a essas abordagens criativas e podem ajudar a equipe a desenvolver insights. Se passa então para a definição das personas. A gente acredita muito no poder de definir as personas logo no início do projeto. A persona é uma representação fictícia de um cliente ideal e ela oferece diferentes perspectivas para as equipes envolvidas, por meio de dados reais, bem como histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações. Esses personagens são criados e representam grupos de pessoas específicas. Essas pessoas são definidas também nas reuniões, através dos conceitos, e quanto mais a gente tiver dados reais, melhor para criar. Por exemplo, uma base de leads que sirva, né, de inspiração para criar. O próprio Sinduscom, né, através das pesquisas que realiza anualmente, tem uma base desses objetivos, né? Então, também é uma boa fonte de consulta na hora de definir esses modelos. Então, colocando a mão na massa. Storytelling, a gente também gosta de desenvolver logo no início, né, tentar criar esse enredo para contar essa história inspiradora de maneira cativante e convincente. E nada mais é do que uma mensagem fluida e coesa que vai transmitir todas as informações ao longo da jornada de vendas do produto. Então é aquilo. No ponto de venda, no site, no card do WhatsApp, assistindo o filme. Que história é essa que a gente está contando, né? O que está se dizendo ali? Então, quanto é importante definir logo no início para que toda a relação de pontos de contato esteja contando a mesma história. O segundo passo é o naming, né? Então, criar o nome do empreendimento imobiliário. É cada vez mais difícil isso, porque a questão de ser inédito, né? De poder rapidamente fazer uma consulta, conseguir registrar o domínio, né? E principalmente tem que ser original, fácil de escrever, fácil de pronunciar e, claro, memorável. A identidade, né? Então hoje é impossível no mundo de hoje um produto ser apresentado ao mercado, seja ele qual tipo de produto for, sem elementos que sejam proprietários de design gráfico. Símbolo, logotipo, cores, traçado, tipografia, etc. Tudo aquilo que vai formar o padrão visual do produto. A partir daí, definindo as personas, contando a história, criando a marca, definindo a identidade visual, a gente passa a fazer as peças piloto.
É importante eleger algumas, né, para poder ajustar toda a comunicação e trazer para os times de cocriação o que está se trabalhando, né, fazer as testagens e pegar essas aprovações. Por quê? Porque depois, né, a partir daqui, desse momento, se vai passar para um processo de entrega. Ou seja, já o prazo do lançamento já está determinado, já existe um deadline para todo mundo, e aí é partir para o fim. Então, quanto mais a gente puder testar, né, e poder validar o que está trabalhando, melhor. Algumas peças de enxoval gráfico, catálogo, folder, folheto, papelaria. De novo, isso aqui não é lista, né, é simplesmente uma ideia de volume. Alguns lançamentos imobiliários ultrapassam tranquilamente 200 peças, 200 entregas, né, seja ela o filme, ou um card, então é bastante coisa. Enxoval digital, site, filme, o book, os cards. Os kits de imobiliária, o enxoval do corretor, adesivos, banners, totens. Se a estratégia de lançamento contiver o pré-lançamento e o teaser, também tem algumas peças específicas para esse momento. A mídia offline, né, agora com produto no mercado, ou seja, já foi para a rua, todo mundo sendo impactado. Rádio, TV, outdoor, frontlight, buzzdoor, ações de guerrilha. E, claro, a mídia online, né, não pode deixar de constar. Toda a parte de redes sociais. Redes sociais, a gente trabalha a rede social, a parte de conteúdo. E a experiência, que são as ambientações. Se vai ter evento, né, como está o showroom de venda, a sinalização da obra, os estandes avançados, enfim. É uma lista que não acaba. Bastante teoria, bastante desenvolvimento, muita coisa interna, né, muito trabalho, muita gastação de sapato, muita conversa, anotação, né, faz para conseguir chegar da busca da informação até o grande dia. Né? Um pouquinho da foto das equipes. Falar rapidamente, então, de 2 cases que a gente conta com muito orgulho sempre, que é o 100, lançamento da Tomazetto Engenharia aqui em Porto Alegre. A gente teve a felicidade de entrar muito cedo no processo, né, e o desafio muito grande, de muita responsabilidade. Então, comunicar um empreendimento imobiliário de alto padrão, altíssimo padrão, com apenas 20 unidades extremamente exclusivas numa área nobre de Porto Alegre. Durante o processo, durante as interações, as reuniões, o time de marketing, arquitetura, se chegou a contar essa história de que o morador possa se sentir hospedado em um hotel de luxo de classe internacional, sem precisar sair de casa. O name que a gente trouxe foi de representar a exclusividade. Então, se chegou a esse nome 100 como o número 100 em inglês, porque o empreendimento era muito completo, tinha todas as características de hotel, né? E acabou que o número também, a gente conseguiu sugerir que o número fosse 100. Né? Então toda a linha gráfica ficou minimalista, a gente tentou criar materiais que remetessem a catálogo de moda, né? Quase como uma joia. Muita valorização das imagens. Questão do site também, vendendo como se fosse todas as áreas bem destacadas, quase se sentindo, a nossa ideia é criar até um site como se fosse um site de hotel mesmo. Aqui algumas peças já de rua, o evento, ou seja, todos os escopos de ponto de contato, todos eles com a marca bem aplicada, com a tipografia, com os elementos todos. O showroom de vendas e o material nas redes sociais.
O Case 100 foi um case de 2018, de alto padrão. Eu vou passar o Case Jardins, que é o nosso desafio foi comunicar o até então maior loteamento residencial de Nova Santa Rita. E esse empreendimento ele inaugurou uma nova fase na cidade. Então, quando chegou para nós esse desafio, visitando o local, né, ou seja, que entrava dentro da cidade, uma via muito estreita, passava pelo centro, né, até chegar no local do empreendimento. Então, no case anterior, se estava numa das principais ruas, nos principais endereços de Porto Alegre, esse um loteamento dentro de Nova Santa Rita. De cara, né, dentro desse processo cocriativo, se viu que ali, naquele local, ia se ter muita qualidade de vida, porque ele era o primeiro bairro planejado daquela região e que traria um pouco de conceito de condomínio fechado. Por quê? Porque eram muitas opções de lazer, né, áreas preservadas, porque a ideia era transformar a região realmente num bairro. Então, esse nome Jardins fez alusão às duas praças, que a gente ficou sabendo que iam ser as primeiras praças de Nova Santa Rita, uma grande entrega da loteadora, né? E a identidade, por ser um produto que precisava muitas unidades, né, as peças todas exploraram esse conceito de amplitude, de qualidade de vida, convívio, né, os elementos e extensões da marca. A gente procurou trazer muita cor, né, e a gente... então toda essa estratégia foi muito acertada e até fundamental para o reconhecimento de toda a comunicação. Então, uma marca bem colorida, com um nome bem visível, trazendo muito as condições de pagamento. Então, independente da plataforma onde ele estava, era fácil de reconhecer. Isso ajudou muito todas as equipes envolvidas, principalmente os corretores de venda, porque era fácil fazer essa ligação, né, entre o produto e a mídia. Aqui também, passar então o vídeo desse produto. Então, espero que rapidamente tenha sido possível compreender o quanto o design abordado de maneira estratégica pode trazer muitos benefícios e agilizar a comunicação do lançamento imobiliário. Recomendo seguir a CRZ, né, nas nossas redes sociais, e a gente está nosso endereço aqui em Porto Alegre. Também entrar no nosso site, conhecer mais os cases. E era isso, muito obrigado.